Vamos então continuar aqui os nossos estudos em torno do livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 11, tratando da Gênese espiritual, e agora o item Hipótese sobre a origem do corpo humano, a partir do item número 15. E esse nosso estudo nós vamos dividi-lo em duas partes, que eu acredito que nós consigamos terminar ainda hoje, mas caso não consigamos, a gente deixa para o nosso próximo encontro na quarta-feira. Mas ele é um assunto interessante, porque falar sobre a hipótese da origem do corpo humano, Kardec apresenta para nós uma teoria que era vigente naquela época e que nos tempos atuais nós temos muito mais informações para complementar, informações que vêm como resultado das pesquisas que são feitas pela nossa ciência. Então a gente analisa sobre a visão do corpo físico e também vamos analisar um pouco a respeito da condição do espírito nessa fase de evolução. E nós vamos basear essa nossa segunda parte em algumas questões do Livro dos Espíritos. Então, inicialmente, nós vamos fazer aqui algumas leituras de um material que eu separei para poder ilustrar para nós esse tema. E aí, então, peço a atenção de vocês, exatamente por termos aqui um tanto de leitura, para não haver dispersão, para vocês acompanharem detalhadamente aquilo que nós vamos estudar. Bom, inicialmente nós vamos aqui para o nosso livro A Gênese, para falar exatamente sobre aquilo que Kardec apresentava. Um detalhe interessante é que eu comentei com vocês há um tempo atrás uma situação que eu acabei vivenciando num debate com um colega também espírita, com uma formação acadêmica considerável, bem significativa aqui no nosso meio, mas o debate que a gente acabou travando, um debate tranquilo, saudável, mas foi bastante interessante, foi exatamente sobre o aspecto que a Gênese, que o livro A Gênese apresenta para nós em termos de conteúdo. Porque no debate que nós conversávamos, no tema que a gente conversava, falava exatamente sobre a evolução do espírito, desde o reino animal até o reino hominal. E aí então ele apresentava exatamente essa passagem aqui do livro A Gênese, dizendo que Kardec apresentava a teoria, e nós vamos ver aqui, que o espírito humano poderia, em circunstâncias especiais, habitar corpo de um primata, de um chimpanzé, de um orangotango, e depois ele saltar para a condição hominal, para a condição humana. E aí eu disse exatamente, eu falei, olha, a gente não pode levar ao pé da letra aquilo que foi colocado no livro A Gênese, principalmente porque nessa primeira parte, porque na segunda parte nós vamos tratar dos milagres e predições de Jesus segundo o Espiritismo, e também a partir do capítulo 14, quando nós falamos sobre a questão dos fluidos. Então, dessa questão dos fluidos para frente, a nossa ciência não tem muito o que oferecer, exatamente porque não é algo comprovável em laboratório, não é algo que você apresenta uma equação, mas é simplesmente uma opinião que é emitida. Então, antes disso, nós poderíamos dizer que a partir disso, ou melhor, a partir desse item número 14, então a ciência não poderia muito se pronunciar, mas antes disso, todo o conteúdo é baseado nesse conhecimento científico. Nós falamos já, com exceção do primeiro item que fala sobre Deus, depois sobre o bem e o mal, a partir do item número 4, se não me engano, nós começamos a entrar na parte científica, desde a formação, como nós vimos no item número 6, astronomia geral, e depois sobre formação da Terra, sobre formação do universo, sobre formação do corpo humano. A ciência pode se pronunciar com a visão atualizada. Se por acaso nós tivermos um artigo científico que tenha
boa fundamentação que conteste o conteúdo que foi apresentado no livro A Gênese, nós podemos utilizá-lo tranquilamente. Que assim como o próprio Kardec disse que a doutrina espírita ela caminha par a par com a ciência, e se a ciência apresentar uma informação que complemente ou corrija aquilo que foi apresentado pela doutrina, a própria doutrina vai se modificar. Então, nesse debate, a afirmação era exatamente isso. O que estava escrito no livro A Gênese, ou o que estava escrito na codificação, era algo que deveria ser intocável. Exatamente da forma como nós pensamos dentro de um conteúdo bíblico. Então, se Kardec disse que a coisa era assim, ela deveria ser assim. E a minha contra-argumentação era exatamente diferente. Se por acaso Kardec apresentou a visão dele sobre determinado tema, era exatamente porque essa informação foi retirada por Kardec dos livros de ciência daquela época. E se hoje nós temos livros de ciência que atualizam essas informações, são esses novos livros que devem ser seguidos. Então, naquela época, nós vemos então a visão que se tinha de Kardec, que era uma hipótese que ele apresentava, ele deixa isso bem claro. Por falta de um raciocínio diferente, ele apresentava aquilo que era mais palpável de acordo com o entendimento que se tinha. Mas hoje nós temos uma visão completamente diferente. Então o debate acabou ficando exatamente isso. Lembrando sempre que o conteúdo científico da atualidade, ele faz parte dos nossos estudos, ele não pode ser descartado. Nós não temos um estudo à parte da doutrina espírita e um estudo à parte da ciência. Como Kardec lembra, no próprio livro que é o Espiritismo, ele fala que se nós tratamos de questões do mundo espiritual, a ciência tradicional ela não pode se pronunciar porque não é o elemento de observação dessa ciência. Então nós temos que analisar a partir de critérios científicos diferenciados dos métodos tradicionais. Nesse caso, nós vamos pela ciência de observação e não pela ciência comprovada materialmente. Mas quando se trata de informações relativas ao nosso mundo material, à nossa realidade material, a ciência pode e deve se pronunciar. Então eu vou ler para vocês aqui, bom dia pessoal que chegou, aqui essa passagem do item número 15, vou ler os itens número 15 e 16, sobre a hipótese sobre a origem do corpo humano, e vocês vão ver então o que Kardec apresentava de conteúdo possível para aquela época. E a gente depois vai trazer aqui novas informações que vão desenvolver muito o nosso raciocínio. Por isso, prestar bastante atenção, que é uma informação, que é um capítulo importante para nós estudarmos. E aí então, só para complementar a ideia do debate que eu comentei, a importância de nós percebermos que quando nós falamos sobre informações científicas que estão desatualizadas, nós não estamos dizendo que Allan Kardec está desatualizado, porque existe um debate dentro da doutrina bastante fervoroso, que existe um segmento que fala que Kardec está desatualizado, então a doutrina espírita precisa ser atualizada. E aí começa então a apresentar novas ideias, novas teorias, que acabam desvirtuando ou até mesmo deformando o conteúdo doutrinário. E quando nós falamos em conteúdo doutrinário, nós falamos sobre as questões básicas que nós temos, sobre a existência de Deus, sobre a continuidade da vida no mundo espiritual, reencarnação, a comunicação com os espíritos através da mediunidade, que são esses conceitos básicos. Então nós vemos algumas informações que são utilizadas, por exemplo, a respeito de métodos diferenciados de comunicação com o mundo dos espíritos. Nós temos realidades diferentes do mundo espiritual, realidades diferentes do próprio espírito aqui no mundo físico. Então, começam então a trazer novas teorias com o argumento, né, de que Kardec está desatualizado. Então nós não falamos de questões doutrinárias. Quando nós falamos que as informações apresentadas por Kardec estão desatualizadas, nós falamos de informações científicas. E as informações científicas do mês passado, algumas informações já estão desatualizadas. Porque a ciência sempre busca o progresso através de novas pesquisas e tudo mais.
Então, existe uma diferença entre tratarmos de questões científicas do mundo físico e existem uma diferença de tratarmos de questões doutrinárias do mundo espiritual. Então vamos lá, que a gente vai agora desenvolver melhor esse raciocínio. Hipótese sobre a origem do corpo humano. Da semelhança de formas exteriores que existe entre o corpo do homem e o do macaco, alguns fisiologistas concluíram que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. E a gente lembra aqui que essa publicação do livro A Gênese foi trazida para nós em 1869, e quando Kardec fala que alguns fisiologistas concluíram que o primeiro, corpo do homem, é uma transformação do segundo, nós falamos aqui de Charles Darwin, que trouxe o livro A Evolução das Espécies em 1857. Nós temos Alfred Russel Wallace, que também é um outro naturalista. Hoje, ele chamava naquela época de fisiologista, mas hoje nós temos uma denominação chamada de naturalistas, que eram aqueles que tratavam de ciências naturais, especialmente voltadas, né, para a evolução da vida, né, o sistema biológico e tudo mais. Então Wallace, inclusive, é interessante vocês conhecerem a biografia dele. Ele foi também um grande colaborador da doutrina espírita. Ele estudava fenômenos mediúnicos também. Então, segundo a sua biografia, ele começou a lidar com mais proximidade com a doutrina espírita em 1865. Né? Então, ele era, vamos dizer assim, um colaborador dessa teoria que Darwin apresentava, embora eles não tivessem parceria, mas a teoria de um era complemento da teoria do outro, e Charles Darwin, inclusive, segundo a história, a biografia, ele se apressou em lançar o livro A Evolução das Espécies exatamente porque ele se sentia ameaçado pelas pesquisas de Wallace. Então ele, para poder fazer com que a sua pesquisa fosse recebesse a devida notoriedade, ele então se apressou em lançar o livro para depois não ser passado para trás, né, dentro daquela concorrência que havia naquela época. Então, os dois trabalhavam junto e Wallace tinha um contato muito próximo com a doutrina espírita. Então, esses dois pesquisadores que falavam sobre a evolução do corpo humano a partir da evolução do macaco, gerou para eles, né, essa teoria que eles apresentavam, muitos constrangimentos naquela época. Darwin, por exemplo, ele era da igreja anglicana na Inglaterra, então ele foi excomungado da igreja, ele foi ridicularizado pela sociedade, muitas charges eram feitas, né, com o corpo de macaco e a cabeça do Darwin colocadas em revistas, em publicações, em jornais e tudo mais. Então havia uma grande preocupação desses cientistas se deparando com essa realidade que a natureza apresentava com aquela questão da teoria bíblica, porque era inadmissível imaginar, sabendo que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança a partir do barro, e de repente aparece um indivíduo que diz que o homem é uma evolução do macaco, para o orgulho do homem, principalmente naquela época. Isso era um grande insulto. Daí então esses atritos que apareciam. Então Kardec também traz para nós essa mesma teoria. E vemos então a ligação e a atualização de Kardec quando ele falava sobre essa teoria, já levando em consideração aquilo que se falava dentro desse meio científico, especialmente desse das ciências naturais. Então Kardec coloca: nisso não há nada de impossível, nem que, se assim for, afete a dignidade do homem. Então é exatamente o que ele fala: não há nada de impossível, nem que isso, mesmo que isso afete a dignidade do homem, porque o homem, naquela época, a sociedade naquela época, não apenas francesa, não apenas inglesa, porque Wallace e Darwin eram ingleses, mas também da Europa de um modo geral, que tinha contato com essas pesquisas, se sentiam ofendidos, como nós dissemos. Então Kardec acompanhava essas pesquisas, essas publicações. Corpos de macacos podem muito bem ter servido de vestimenta aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco adiantados, que tenham vindo encarnar na Terra
essas vestimentas foram as mais apropriadas às suas necessidades e mais adequadas ao exercício de suas faculdades que o corpo de qualquer outro animal. Então a primeira teoria que Kardec apresenta para nós já é exatamente isso, a possibilidade de espíritos pouco adiantados habitando o corpo de macacos. Porque esses corpos, dentro dessa visão científica daquela época da evolução das espécies, era a espécie mais próxima ao corpo humano, em termos de anatomia, em termos da aparência como um todo. E continua: ao invés de ser feita uma vestimenta especial para o espírito, ele teria achado uma pronta. Vestiu-se então da pele do macaco, sem deixar de ser espírito humano, assim como o homem não raro se veste com a pele de certos animais, sem por isso deixar de ser homem. Importante a gente lembrar que as primeiras investigações, as primeiras pesquisas de antropólogos, de arqueólogos, de biólogos, e de cientistas dessas áreas começaram a compreender um pouco mais sobre a evolução do ser humano a partir de meados do século XIX, com as descobertas dos fósseis humanos. Então nós vamos lembrar que os primeiros fósseis mais significativos surgiram exatamente nessa mesma época em que Kardec publicou o Livro dos Espíritos, em que Darwin publicou A Origem das Espécies e que também Wallace publicou o seu livro sobre essas teorias da evolução das espécies. Então significava que naquela época simplesmente não se tinha nenhum tipo de vestígio que trouxesse para nós uma relação entre macaco e ser humano. Como Kardec apresentou, era simplesmente uma evolução que dava saltos do macaco para o ser humano. Hoje nós temos milhares de fósseis que foram encontrados, que se nós considerássemos como peças de quebra-cabeça, nós teríamos hoje um grande quebra-cabeça com cada época, cada ano, surgindo novas peças que vão se encaixando, apresentando exatamente uma linha contínua de evolução, desde esses primatas até o homem na condição humana, que podemos considerar que chegou na condição atual, que nós conhecemos hoje, com essa estrutura biológica, com essa estrutura anatômica, genética também, a partir de 200 mil anos no passado. Então nós estamos nessa condição de 200 mil anos para cá, mas antes disso nós tivemos outras subespécies que compuseram, que compunham exatamente esse intervalo, essa lacuna entre essas duas espécies, a espécie dos primatas e a espécie dos humanos. Mas como Kardec não conhecia, porque não se tinha vestígios para essas investigações, ele então apresentava essa teoria. Continuando. Fique bem entendido, olha o que Kardec coloca, que se trata aqui apenas de uma hipótese, que de modo algum é colocada como um princípio, mas apresentada apenas para mostrar que a origem do corpo não prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o corpo do macaco não implica em paridade entre o seu espírito e o do macaco. Então Kardec deixa bem reforçado, porque havia necessidade da parte dele, como um grande estudioso, e não apenas estudioso, exatamente aquele que desenvolve a teoria, desenvolve essa base doutrinária a respeito do espírito, falar sobre essa questão. Se tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo, lá na questão 540 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam sobre isso. Então Kardec dizia, bom, se existe uma relação evolutiva entre todas as espécies, como se dá essa evolução? Qual é o elo que une as espécies, cada uma das espécies? Assim como, durante muito tempo, os cientistas falavam sobre o elo perdido, a gente lembra que até a década de 1980, me recordo, na época de criança, se falava muito nisso, o homem buscando o elo perdido. Que era exatamente uma corrente que dizia respeito aos primatas e outra corrente que dizia respeito aos seres humanos. Mas qual era o elo que unia essas duas correntes? Hoje nós temos tantos fósseis, tantos vestígios que mostram que já não se fala mais sobre elo perdido.
Nós podemos dizer que essa corrente praticamente se uniu, tendo ali pequenas falhas que vão se complementando, como nós comentamos sobre o quebra-cabeça. E da mesma forma também, Kardec buscava esse elo perdido a respeito da evolução do espírito. Porque se nós temos um princípio espiritual que habitam os seres dos reinos inferiores, nesse caso os animais, nós temos também os seres humanos, que também têm espíritos mais evoluídos. Mas qual é exatamente a espécie espiritual, se nós podemos chamar assim, que une essas duas correntes? Então buscava-se então o elo perdido dentro da biologia, e também se busca, até hoje, o elo perdido entre as espécies espirituais. Então Kardec, nesse caso, ele apresentou uma teoria. E como ele lembra sempre que a doutrina evoluiria a partir de novas pesquisas, de novos entendimentos e tudo mais, ele apresentou a primeira hipótese, e agora, a partir dessa hipótese, nós vamos então desenvolvendo novas teorias. E é o que a gente está fazendo aqui hoje. Estudando aquilo que os espíritos falam, estudando aquilo que a nossa ciência apresenta, e nós vamos então formando esse novo corpo doutrinário para nos ajudar nesse entendimento. E aliás, não é nem corpo doutrinário, nós também estamos apresentando a nossa teoria, que pode estar errada, mas por aquilo que nós temos hoje de indícios mais concretos, eu acho que ela é mais coerente para nós hoje, do que a hipótese que Kardec apresentou naquela época. Item número 16. Admitida essa hipótese, mas nós podemos não admitir, mas admitida essa hipótese, pode-se dizer que sob a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o envoltório se modificou, embelezou-se nos detalhes, conservando sempre a forma geral do conjunto. Então, a hipótese é que, se o espírito humano, ainda que numa condição inferior, mais primitiva, habitasse o corpo de um macaco, a presença desse espírito impulsionaria modificações nesse corpo do macaco para fazer com que ele evoluísse até a condição humana. E aqui a gente tem uma teoria interessante, que nós temos o chamado modelo organizador biológico. Se não me engano, o Dr. Hernani Guimarães Andrade apresentou essa teoria. Então ele dizia que o modelo organizador biológico, chamado de MOB, dentro dessa teoria que ele apresentou também, que nós vemos que são muitas teorias. Não são afirmações, não são ideias definitivas. Então, esse MOB, modelo organizador biológico, era exatamente a ideia de que o perispírito já apresentava um modelo formado, e era esse modelo perispiritual que formava, então, que dava o molde ao corpo humano. Ou seja, a aparência que nós temos hoje, quando nós nos olhamos no espelho, eu tenho a minha aparência, vocês têm a aparência de vocês, um é alto, outro é baixo, um tem pele clara, outro tem pele escura. Quem moldou o corpo humano, esse corpo que nós estamos usando hoje, é exatamente o nosso perispírito, ou seja, mentalmente nós já temos esse formato estabelecido e ele então influencia o corpo humano. Não é o corpo humano que nos dá aparência, é a nossa aparência que molda o corpo humano, segundo essa teoria do modelo organizador biológico. Então isso, de certa forma, se encaixa naquela teoria que Kardec apresentou, que o espírito primitivo, influenciando o corpo do macaco, com o passar do tempo ele vai então apresentando modificações para fazer com que o corpo do macaco então evolua para a condição humana. Mas como eu falei para vocês, naquele intervalo entre uma espécie e outra, nós tivemos uma nova denominação. Nós tivemos então o animal, nós tivemos então o humano, e entre elas surgiram os humanoides, que eram seres que eram bípedes, braços, pernas, tronco como o nosso, que não eram nem humanos e não eram animais. Surgiram então os humanoides. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, vamos em frente. Os corpos aperfeiçoados, ao se procriarem, reproduziram-se nas mesmas condições, como acontece com as árvores enxertadas, e deram origem a uma nova espécie que pouco a pouco se afastou do estado primitivo à medida que o espírito progrediu. Então, quando Kardec fala nessa nova espécie,
era uma teoria que ele apresentava. Ele não tinha evidências, ele não tinha nenhum tipo de afirmação científica que trouxesse para ele essa base para que pudesse sustentar essa sua visão. Então, como ele diz para nós aqui, ele vai falar que a natureza não dá saltos. Então significa que de uma, para chegar até outra, ele foi então passando por essa nova espécie. E continua. O espírito macaco, que não foi aniquilado, continuou a procriar corpos de macaco para o seu uso, do mesmo modo que o fruto da árvore silvestre reproduz árvores dessa espécie. E o espírito humano procriou corpos de homem, variações do primeiro molde em que ele se estabeleceu. O tronco se bifurcou, produziu um broto e esse broto se tornou tronco. Então, se num corpo de macaco você tinha o espírito macaco, novos macacos sairiam. Falando mais bonitinho, os macacos fariam macaquinhos. Mas se você tivesse um espírito humano primitivo habitando um corpo do macaco, a presença desse espírito traria então espécies semelhantes a esse espírito primitivo, não mais como macaco. Então essa é a teoria apresentada. E continua. Como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que surgiram na Terra diferissem pouco do macaco pela forma exterior, e sem dúvida não muito mais pela inteligência. Então é provável, Kardec tem muito cuidado em falar isso. Então ele fala aqui, é provável, deixa eu ver aqui como ele coloca aqui as palavras que ele utiliza, né? Bom, enfim, são palavras baseadas sempre nas hipóteses, né? Nas possibilidades, nada afirmado. Nos dias de hoje, falamos em 1869, ainda há selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés, e pela formação da cabeça, têm tanta semelhança com o macaco que só falta serem peludos para que a semelhança seja total. E aqui é interessante que foi exatamente nessa época em que a Inglaterra começou a colonizar a Austrália. E nesse período eles tiveram contato com os aborígenes, que se vocês pesquisarem na internet aborígenes e Austrália, vocês verão então a semelhança que existe, né, a semelhança não, a aparência dos habitantes nativos da Austrália, como muitas tribos na África também, já que a Inglaterra também tinha colônias lá na África, principalmente na África do Sul. Então nós tínhamos ali tribos indígenas bastante primitivas, tribos dos aborígenes. Essas fotografias, ou melhor, esses desenhos que eram apresentados, chegavam na Inglaterra, as pessoas viam e ficavam impressionadas. Porque o europeu já tinha aquela característica bem requintada, aquela característica bem formada, bem definida, e eles conheciam então essa realidade. Com essas colonizações, começaram então a ter contato com pessoas com formatos diferentes. E daí então Kardec coloca, né? Ainda hoje há selvagens, e essa expressão selvagem é utilizada por ele muitas vezes, e que hoje é vista de uma forma muito preconceituosa, mas que naquela época era algo natural. E quando se fala em selvagem, fala exatamente de pessoas que vivem em ambiente selvagem. Como acontece na África, como acontecia na Austrália, como também acontecia aqui na América. Kardec chegou a ter um contato com um país da América do Sul, se eu não me engano foi a Colômbia ou a Venezuela, e ele falava exatamente de selvagens aqui na América do Sul. O Wallace viajando aqui para o Brasil, assim como Darwin também, o Wallace viajou pela Amazônia, Darwin chegou a visitar a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, tem uma placa falando sobre a sua viagem, seus diários falam sobre isso. Ele relata então contato com grupos de indivíduos que simplesmente nunca tinham sido vistos lá na Europa. Os índios já, porque portugueses levaram para lá, mas especialmente na coroa espanhola e na coroa portuguesa, mais características assim, mais semelhantes
a esses crânios primitivos que são vistos hoje, eles nunca tinham tido contato. Então, braços, pés, até hoje assim também, nós temos pesquisas que mostram grupos de indivíduos na Oceania, aqui na América do Sul, na África também, que tem uma aparência diferente dessa que nós estamos acostumados. Então era natural que naquela época apresentasse então essa teoria, que eram indivíduos, espíritos primitivos habitando corpos de macacos, que estimularam a evolução e aí então surgiram essas espécies novas. Deixa eu ver aqui, o Negrão colocou, né, um dos pontos da doutrina contida na introdução do Livro dos Espíritos. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação de espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. E nós falamos desse caso não apenas com relação à aparência. Nós falamos de estrutura biológica, estrutura genética mesmo, né, para que o cérebro mais desenvolvido, o corpo humano mais desenvolvido, mais funcional, para desenvolver habilidades do espírito, né? Então, não é simplesmente em questão de aparência. Porque nós falamos assim, o espírito que encarna num corpo de macaco, ele será muito mais limitado do que o espírito num corpo de humano. Mas nós falamos de estrutura neurológica, principalmente. O cérebro mais desenvolvido, o intelecto tendo mais possibilidades de se manifestar, não pelo corpo, mas porque o espírito tem um intelecto mais desenvolvido e também valores mais desenvolvidos. Essa é importante. Né? Exatamente, Brás, né? Raças que vão se cruzando e embelezando, e aí a gente entra exatamente na teoria de Darwin, que falava sobre a seleção natural. Muitas e muitas espécies surgiram. Poucas espécies continuaram. Vamos então aqui agora ler exatamente esse texto que eu falei para vocês, que nos ajudaria bastante nesse nosso entendimento sobre a evolução. Vamos lá. É um texto que eu trouxe para vocês aqui, que foi publicado pela Universidade de São Paulo, no Instituto de Biociências. Ele diz assim então para nós, né? Fala sobre exatamente a evolução dos seres humanos. O título é Fósseis Humanos, Evolução Humana, Thomas Huxley e Eugène Debois. Quando Charles Darwin escreveu A Origem das Espécies, ele tinha que se preocupar com como os seres humanos surgiram. Humanos têm variações hereditárias que cada geração e alguns indivíduos têm mais filhos que os outros, o ingrediente-chave para a seleção natural. Então começa por aí. Quanto mais filhos, quanto mais descendentes uma espécie tem, maior a possibilidade dela evoluir. Porque então, vamos colocar aqui, para 20 descendentes numa determinada espécie, pelo menos uma delas tem possibilidade de ter modificação genética. Que, segundo a teoria que é apresentada pela ciência hoje, chamada de mutação, é um acidente. E nós temos muitas mutações. Algumas mutações acabam trazendo grandes deformações que inviabilizam a evolução daquele ser. Outras mutações permitem adaptação melhores. Então nós temos aí nesse caso, quando Charles Darwin esteve em Galápagos, uma das ilhas pertencentes ao país Equador, nós vemos ali então que ele observava algumas adaptações interessantes de iguanas que eram marinhas, de pássaros que não tinham asas, de tartarugas com pescoços mais longos, e depois observando em outras partes do mundo também seres que se adaptavam. E essas eram mutações genéticas. E continua. Ele decidiu não escrever sobre os seres humanos, no seu primeiro livro sobre a evolução, em parte sem um planejamento prévio. Em 1857, 2 anos antes de Darwin publicar A Origem das Espécies, eu falei para vocês que foi em 57, na verdade foi em 59. 57 foi o Livro dos Espíritos, falando sobre essa grande revelação sobre o mundo espiritual. 2 anos depois, Darwin trouxe para nós essa grande revelação sobre a evolução dos seres humanos, a evolução das espécies como um todo. Então, em 1857, 2 anos antes de Darwin publicar A Origem das Espécies, o Wallace perguntou a ele numa carta se ele iria discutir a origem do ser humano em seu livro. Darwin respondeu: eu acho que vou evitar falar do assunto,
já que estou tão cercado de preconceitos, embora eu admita que é um problema maior e mais interessante para um naturalista. Então, ele preferiu falar sobre as girafas, sobre os elefantes, sobre as iguanas, do que falar sobre os seres humanos. Só de ter levantado a hipótese que o ser humano seria uma evolução do macaco, ele já foi bombardeado de críticas. Então ele preferiu concentrar a atenção dele exatamente naquele ponto. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre essas pesquisas dos naturalistas, o livro Mestre dos Mares, com Russell Crowe, que fala exatamente sobre aquela guerra que havia entre Inglaterra e França durante aquele período napoleônico, e no meio da guerra naval, né, da perseguição e tudo mais, mostra os navios vindo para o Brasil para se abastecerem, passando pelo cabo o Horn lá embaixo, né, no Estreito de Guimarães, depois subindo o litoral do Pacífico, chegando exatamente na ilha de Galápagos, onde o médico de um dos navios da coroa inglesa para exatamente para fazer algumas pesquisas nessa ilha. Então pode-se assistir a esse filme para poder dar uma ilustrada nesse tema, como também vários e vários documentários sobre a própria vida de Charles Darwin também, que é fácil encontrar no YouTube. Então, Charles Darwin preferiu não se envolver naquele momento nas pesquisas sobre a evolução do ser humano. Mas Darwin também sabia que não existia evidência fóssil para desenvolver uma hipótese sobre a evolução humana. Então, exatamente, ele vai falar sobre a possibilidade da evolução do corpo humano sem ter evidência para isso, já que as descobertas de fósseis humanos e hominídeos não haviam ainda sido realizadas. Por isso, então, ele preferiu se restringir às observações da natureza daquilo que estava vivo, e não simplesmente apresentar teorias, porque se a evidência da observação para ele já era difícil, se ele apresentasse teoria, ele poderia exatamente cair naquilo que Kardec fez. Kardec ousou apresentar uma teoria, mas a gente vai observar exatamente que hoje nós temos informações mais palpáveis para desenvolver novas ideias. E continua. Através dos anos, naturalistas descobriram algumas ferramentas feitas de pedra enterradas ao lado de fósseis de mamíferos extintos. Mas mesmo no final dos anos 1800, essas relíquias eram consideradas como se tivessem algumas centenas de anos, e por terem sido feitas por alguma tribo perdida de selvagens. Então eles acreditavam que os resquícios fósseis e também artefatos que eram encontrados pertenciam a grupos de 200, 300 anos passados deles. Eles não tinham não tinham recursos e nem o entendimento ainda de avaliar um artefato tendo milhares, muitas vezes milhões de anos. Então simplesmente olhavam um objeto, achavam interessante, isso aqui pertenceu a quem viveu em 1500, quem viveu na Idade Média, ou quem viveu talvez entre os romanos, nada além disso. Não tinha essa preocupação. Primeiro fóssil humano descoberto. Mesmo quando a primeira parte de um fóssil humano foi encontrada em 1857, naturalistas tiveram dificuldades de reconhecer o que realmente era. Mineiros alemães, trabalhando na Feldhofer Grotto, no Vale Neander, extraíram uma calota craniana. De alguma forma parecia humana, mas era extremamente grossa e a região da testa era enorme. Será que tinha pertencido a algum indivíduo de uma espécie semelhante ao humano, agora extinta? Ou era um homem neandertal, um membro próximo do Homo sapiens? Um dos naturalistas alemães que descreveu o crânio pela primeira vez, Hermann Schaffhausen, estava convencido da última, ou seja, que era uma espécie semelhante ao homem. Ele ignorou as evidências de que o crânio tinha sido encontrado ao lado de ursos e mamutes extintos e alegou que era um bárbaro recente, talvez um membro de uma das tribos selvagens mencionados pelos historiadores humanos. Aqui a gente já entra num outro filme, o filme Gladiador,
quando mostra, logo no começo do filme, os romanos lutando contra as tribos bárbaras, especialmente contra os germanos. Aquele combate que é apresentado no começo do filme era contra os germanos, que queriam invadir o Império Romano e eram vistos como tribos bárbaras. Todas as tribos bárbaras eram mais ou menos como aquela ideia dos pagãos e os cristãos. Quem não era cristão era pagão. Quem não era romano era bárbaro. Hoje nós utilizamos a expressão bárbaro. Barbaridade, foi uma coisa bárbara que fizeram. Os vândalos, inclusive, né, que era uma outra sociedade, também era visto assim como seres muito primitivos, muito agressivos. Mas isso a partir da perspectiva romana. Os romanos rotularam essas tribos como sendo tribos inferiores, porque os romanos se viam como civilizados. Talvez até tivessem razão, mas essa teoria era apresentada pelos romanos. Mas então, esse cientista, ele achava então que era uma dessas tribos antigas que os romanos haviam descrito, falando sobre que tivesse sido então morta há muito tempo e ali encontrava então o seu corpo. Pouco depois de Darwin publicar A Origem das Espécies, o seu grande defensor, Thomas Huxley, ponderou sobre o crânio no Vale de Neander. Huxley compartilhou algumas das noções eurocêntricas de seu tempo, ou seja, alguma daquelas ideias de que a Europa era o centro intelectual do mundo, por isso eurocêntrica. E isso, inclusive, gerou para Kardec, e ainda gera hoje, o rótulo de preconceituoso, porque os europeus se viam naquela época como a sociedade mais evoluída do planeta, os chineses em segundo plano e os africanos como os mais primitivos. Exatamente porque naquela época nós tínhamos palácios, universidades, grandes catedrais. Enquanto que ia para a China, por exemplo, e encontrar sociedades ainda rurais, e indo para a África encontrando tribos primitivas. Então os europeus se viam dessa forma. Então Kardec, quando fala sobre essa comparação entre as espécies, colocando os europeus como os mais evoluídos, era baseado exatamente nesse entendimento que se tinha daquela época. Os romanos eram, naquela época, se viam como centro de tudo. Depois os europeus como um todo, pelo desenvolvimento intelectual e social, também se viam como centro de tudo. Então nós vemos que de época em época é a perspectiva de cada grupo que vai se colocando no centro ou não de uma determinada ideia, quando se fala em evolução de sociedades humanas. Então Thomas Huxley, falava exatamente sobre isso. Ele apresentava essa teoria. Ele dizia o seguinte: baseado em seus crânios, pensava-se que os europeus tinham o cérebro mais desenvolvido em comparação com os aborígenes australianos, com caveiras com perfis relativamente baixos e sobrancelhas mais grossas. Ou seja, esses aborígenes, então, eles eram mais baixos, estatura menor, e também tinham, como é visto hoje, ainda hoje, nós encontramos essa mesma característica, uma sobrancelha muito grossa. O osso do crânio na região da sobrancelha mais proeminente. Então, muito bem. A frenologia, que vocês devem se lembrar, Kardec fala sobre isso na Revista Espírita, era uma pseudociência que avaliava a condição moral ou intelectual de um indivíduo pelo formato do crânio. Então, mediam, apalpavam, observavam as saliências, observavam os contornos, e a partir dessa observação eles falavam se uma pessoa era mais ou menos inteligente, se era moralmente evoluída ou era uma psicopata, qualquer coisa do gênero. Então a frenologia era algo muito comum no final do século XIX, até o começo do século XX ainda teve ali alguma influência na sociedade europeia, mas depois percebeu-se que isso nada mais era do que um modismo que caiu em desuso. Então, nesse caso, como foi colocado aqui para nós, baseado em seus crânios, dos europeus, pensava-se que os europeus tinham o cérebro mais desenvolvido, em comparação com os aborígenes, por exemplo. Essa perspectiva levou Huxley a considerar os neandertais como ocupando uma posição ligeiramente mais baixa que o Homo sapiens. Então ele dizia o seguinte, que o Neandertal que foi encontrado era também um ser humano,
só que era um ser humano inferior, já que os europeus, com toda aquela beleza europeia, podiam ser vistos como seres mais evoluídos. Darwin publica A Origem Humana. Em meio a esses acontecimentos ambíguos, Darwin decidiu dizer algo sobre as origens humanas. Em 1871, a Gênese foi então publicada em 69 e Kardec já havia desencarnado. Em 1871 ele publicou A Descendência do Homem e a Seleção em Relação ao Sexo. A Descendência do Homem e a Seleção em Relação ao Sexo, no qual ele argumentava que todas as evidências conhecidas eram consistentes com o homem ter evoluído de um ancestral comum compartilhado com os símios. Os símios, nesse caso, eram exatamente dos primatas. Para quem assistiu o Planeta dos Macacos, não essa versão nova, mas aquela versão mais antiga, né, de década de 1970, 1980, aqueles macacos que andavam em cavalos e controlavam os seres humanos, eles não gostavam de ser chamados de macacos. Eles gostavam de ser chamados de símios, que era exatamente a espécie mais evoluída entre os macacos. Então, muito bem. Então ele argumentava que todas as evidências conhecidas eram consistentes com o homem ter evoluído de um ancestral comum compartilhado com os símios. Então, a partir daqui, Darwin, em 71, já falava na possibilidade dos homens terem sido, então, uma evolução dos símios. Ele especulou que a África era o seu lugar de origem e que os ancestrais humanos tinham pouco a pouco se transformado no modelo atual. Ele sugeriu que a seleção natural não era a única pressão evolutiva em funcionamento. As mulheres podem ter preferido diferentes características dos homens, o que Darwin chamou de seleção sexual. E isso pode ter dado a origem a diferenças entre as raças. As ideias de Darwin não convenceram seu velho correspondente, Alfred Russel Wallace. Wallace decidiu que nossos cérebros grandes eram muito mais poderosos do que o necessário. Nós poderíamos facilmente sobreviver com a mente um pouco mais avançada que a de um símio. A criação dos seres humanos deve, concluiu ele, ser o trabalho de intervenção divina. Então aqui Wallace, por ser também espírita, de ter uma influência, vamos dizer assim, religiosa muito forte, já apresentava essa evolução como sendo trabalho divino e não simplesmente uma força da natureza. Então nós percebemos que se inicialmente havia a ideia, a teoria de que as espécies evoluíam naturalmente por consequência de mutações genéticas, a partir de um certo momento a ideia deles então se divergiram. Darwin continuou com a seleção natural e o Wallace já trouxe para nós então a intervenção divina como força que provocou essa modificação. Mais fósseis humanos descobertos. Os fósseis seriam cruciais para resolver esse debate, mas eles demoraram a chegar. Não era até 1886 que fósseis de Neandertal seriam descobertos uma segunda vez, e dessa vez eles incluiriam a mandíbula e outras partes do esqueleto. Então até então eles só encontravam a parte superior do crânio. Agora já encontravam então a parte da mandíbula. E aí já trouxe para nós então uma visão mais global dessa espécie, além de outras partes do esqueleto. Encontrados em Spy, Bélgica, esses claramente vieram de rochas antigas, demonstrando que os Neandertais não eram uma tribo bárbara que viveu alguns séculos atrás. No ano seguinte, Eugène Debois, um anatomista jovem da Holanda, viajou para a Indonésia na esperança de encontrar fósseis do homem primitivo. A Indonésia, a gente lembra, lá perto da Austrália, ali no Sudeste Asiático. Já que os orangotangos viviam ali,
e uma vez que Dubois conseguiu assegurar um emprego como médico no Royal Dutch East Indies Army, ou seja, força militar da Inglaterra, parecia um bom lugar para ele iniciar a prospecção. Após 4 anos de lutas, ele tirou a sorte grande quando cavou um buraco ao lado do rio Solo, em Java Oriental. Ele encontrou restos fósseis que não era de todo humano, mas também não era símil. Se mantinha ereto, mas seu cérebro era pequeno demais para ser classificado como humano. Tornou-se conhecido como Pithecanthropus erectus, que significa homem símil erectus. Evidência fóssil e a aceitação da evolução humana. Dubois voltou à Europa em 1895 para defender a sua descoberta. Ele encontrou forte oposição de alguns céticos. Alguns se perguntavam se o crânio simiesco e o fêmur humano vieram do mesmo esqueleto. Outros achavam que o crânio era similar ao dos neandertais. Dubois ficou amargurado pelo debate sobre os ossos e escondeu os fósseis de outros cientistas. Mas com o tempo, como mais fósseis foram descobertos na Ásia, os cientistas passaram a reconhecer que Dubois tinha realmente encontrado o primeiro representante da espécie antiga, o Homo erectus. Então a gente lembra, que das espécies que eram apresentadas, nós tínhamos o Homo erectus, que era exatamente aquela primeira espécie Homo que tinha ficado em pé. Depois nós tivemos o Homo habilis, que apresentavam certas habilidades e começavam a construir as primeiras ferramentas. Depois o Homo sapiens, que começava a apresentar depois manifestações intelectuais significativas, e depois Homo sapiens sapiens, que é exatamente a espécie de hoje. Nós, então, somos Homo sapiens, também da espécie sapiens. O século XX trouxe um grande número de fósseis de seres humanos e hominídeos. Hoje, 20 espécies de hominídeos foram identificadas, a mais velha delas datada de 6 milhões de anos atrás. Elas apontam para uma origem africana, como Darwin propôs. A evolução dos hominídeos era por vezes retratado como uma única linha de descida e uma progressão constante de formas primitivas para formas mais avançadas. Os fósseis sugerem o contrário, ou seja, eles imaginavam que cada uma dessas subespécies que eram apresentadas, elas eram sequências uma das outras. Só que observando e depois, com a tecnologia surgindo e fazendo testes genéticos e analisando mais detalhadamente esses fósseis, perceberam então que na verdade nós tínhamos ramificações. Então, por exemplo, o homem de Neandertal, essa espécie descoberta na Alemanha, lá no Vale de Neander, ele era uma espécie prima do ser humano. E segundo algumas pesquisas, tem até um documentário do Discovery muito interessante que fala sobre isso, mostra que elas chegaram a conviver simultaneamente no mesmo ambiente. Mas os neandertais foram então extintos e a espécie humana proliferou. Eles não sabem exatamente se os seres humanos entraram em conflitos, se eles interagiram uns com os outros, mas sabem que os neandertais, como nós sabemos hoje, eles então foram extintos porque a espécie de hominídeos não existem mais aqui no nosso planeta e a espécie humana é a única dominante. Nós não temos variações de espécies humanas, somente seres humanos. Então nós temos seres humanos e depois então os primatas. Não temos variedades intermediárias mais. E continua. Os fósseis sugerem o contrário. Em vez disso, a evolução dos hominídeos produziu um denso arbusto de ramos, com várias espécies coexistindo a um dado momento, exceto durante os últimos 30 mil anos mais ou menos. Isso porque dos últimos 30 mil anos para cá, somente a espécie humana foi predominante. Somado a essa riqueza de dados está o conhecimento adquirido a partir da comparação do DNA de humanos, macacos e até mesmo dos neandertais. Embora muitas perguntas permaneçam sem resposta sobre a evolução humana,
os cientistas têm um tesouro crescente de evidências à sua disposição. Tá? Então esse aqui é o texto que eu trouxe para vocês. Tem algumas imagens aqui também que vocês podem acessar, e eu vou postar depois, né, esse site lá no nosso grupo no Facebook. O Negrão já adiantou ali na área de texto para quem quiser. Então foi um texto publicado pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Por que nós estamos lendo sobre tudo isso? Para mostrar exatamente o que nós temos hoje de informações sobre as nossas ciências e as informações das ciências da época de Kardec. Naquela época, tanto Kardec como Darwin apresentavam, também como o próprio Wallace, apresentavam então teorias sobre a evolução dos seres humanos a partir dos seres mais primitivos. Porém, hoje, nós não temos mais teorias, mas nós temos evidências concretas. Porque a partir de meados do século XIX, em especial 1857, quando foi descoberta aquela calota craniana lá na Indonésia, e também depois do século XX para cá, quando perceberam então que essas espécies começaram a surgir e as universidades e os governos começaram a investir mais nessas pesquisas, nós tivemos milhares de fósseis. E esses milhares de fósseis compondo então 20 espécies de hominídeos. Isso significa que não havia apenas 20 espécies de hominídeos. Essas foram as descobertas. Provavelmente, com o passar do tempo, nós podemos descobrir outras tantas, e outras tantas jamais serão descobertas. Assim como aconteceu, inclusive, com os próprios animais. Quando nós estudamos sobre a formação do nosso planeta e a origem dos seres vivos, que Kardec também apresentou aqui no próprio livro A Gênese, nós tivemos ali a possibilidade de ver que as espécies mais marcantes dos dinossauros, por exemplo, espécies de plantas, espécies de mamíferos, nós conhecemos aquelas que foram encontradas, mas outras tantas sequer foram percebidas, principalmente de espécies marinhas. Muito bem, falamos então sobre a parte dos seres humanos, né, do corpo humano. Agora vamos falar sobre a teoria de Kardec sobre a origem, sobre o espírito nessa época. Então nós vimos aqui no nosso livro que Kardec dizia que havia possibilidade de seres humanos primitivos, e quando ele falava sobre seres humanos primitivos, ele falava sobre aquela comparação com as tribos da África, com a Austrália, com as tribos da América. Então ele falava que pegava um índio que era canibal, esse tipo de índio poderia habitar o corpo de macaco. Ele não falava sobre formato, ele falava sobre a evolução moral e intelectual. Hoje, estudando essas tantas variedades de hominídeos, nós podemos então completar aquela dúvida que Kardec apresentava, quando ele poderia ter perguntado qual é o elo que liga essas duas espécies. Nós não apenas temos um elo, nós temos 20 elos dessas subespécies que foram encontradas, e podemos imaginar então os espíritos também numa condição humanoide habitando essas espécies, não mais falando de uma espécie de macaco, falando do espírito macaco e o espírito humano, mas falando de espíritos hominídeos também, que vão evoluindo gradualmente, utilizando cada uma dessas espécies cada vez mais evoluídas, desde o Homo erectus, do Homo habilis, depois do Homo sapiens, para chegar no Homo sapiens sapiens. Então os próprios espíritos vão evoluindo e ocupando esses corpos, apresentando cada vez mais possibilidades de manifestações intelectuais e morais. Mas a gente fica se perguntando, mas onde isso aconteceu? Inicialmente aconteceu aqui no nosso próprio planeta. Porque muitos de nós nos esquecemos que o planeta Terra, ele não é apenas um mundo de provas e expiações. Ele já foi também um mundo primitivo, como nós já vimos. Aquele mundo primitivo onde surgiu a vida, onde as espécies evoluíram, onde o ser humano apareceu, antes dele esses seres hominídeos. Então mostra para nós que o nosso planeta também já foi um berço de formação de espíritos. Desde os mais primitivos, naqueles princípios vitais unicelulares, até chegarmos em princípios inteligentes pouco evoluídos, mais evoluídos, até chegar na condição humana. Hoje nós estamos no estágio de desenvolvimento moral e intelectual.
mas naquele período primitivo, que nós podemos dizer que talvez tenha sido há 10 mil anos, 20 mil anos, nessa época os espíritos vinham para cá para trabalharem a sua evolução, a sua elaboração. Para depois começarem esses espíritos que atingiram um grau mais evoluído, talvez permanecessem aqui, naquelas tribos dos homens das cavernas que nós chamamos, dos homens da pré-história, ou poderiam ter migrado para o mundo primitivo mais evoluído, ou talvez o mundo de provas e expiações. Então os espíritos também galgaram esses degraus para chegarem nessa evolução que nós estamos hoje. Nós fizemos parte dessa evolução. Talvez aqui no nosso planeta, talvez nós tenhamos sido terráqueos nativos, talvez cheguemos aqui como imigrantes, para dar continuidade na nossa evolução, não sabemos. Mas agora vamos para cá rapidamente, aproveitar esses minutos finais para tratarmos dessas questões espirituais. Nós estamos aqui agora no Livro dos Espíritos, no final da segunda parte, o mundo dos espíritos, no capítulo 11, os 3 reinos. Depois, lição de casa para vocês, deem uma lida nesse capítulo para refletirem um pouco mais sobre aquilo que a gente vai ler. Eu vou começar pela questão 601. Kardec pergunta: os animais seguem uma lei progressiva como os homens? Ou seja, o espírito animal evolui numa linha progressiva como os homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os espíritos são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. São, porém, sempre inferiores e submetidos aos homens, sendo para eles servidores inteligentes. Então nós tratamos aqui de um grupo de espécies de animais desconhecidas aqui no nosso planeta, mostrando uma interação mais próxima e mais funcional com os seres humanos. Não há nisso, nada há nisso de extraordinário. Suponhamos que os nossos animais de maior inteligência, como o cão, o elefante, o cavalo, dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais, o que não poderiam fazer sob a direção do homem? Né? Imaginar, por exemplo, os cachorros aqui em casa, num corpo mais evoluído, né? Coitado dos carteiros. Coitado do homem da água que vem fazer a medição aqui em casa. Né? Ainda bem que eles têm ali, são quadrúpedes e são pequenos, senão estariam com problema. Questão 602. Os animais progridem como o homem por sua própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. E é por isso que para eles não existe expiação. Muito bem. Nos mundos superiores, os animais conhecem Deus? Não. O homem é para Deus, é um Deus para eles, como antigamente os espíritos foram deuses para os homens. Avançando um pouco mais. 604. Os animais, mesmo aperfeiçoados nos mundos superiores, sendo sempre inferiores aos homens, disso resultaria que Deus tivesse criado os seres intelectuais perpetuamente voltados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que assinalam em todas as coisas, em todas as suas obras. Então, nesse caso, Kardec pergunta: se animais são sempre animais, é incoerente nessa linha evolutiva que eles não tenham possibilidade de evoluir. E aí eles respondem: tudo se encadeia na natureza por liames que não podeis ainda perceber. E as coisas aparentemente mais disparatadas têm pontos de contato que o homem jamais chegará a compreender no seu estado atual. Pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento e se libertado dos prejuízos do orgulho e da ignorância, poderá ver claramente a obra de Deus. Então, nesse caso, nós estamos nos esforçando para entrever exatamente esse estágio de evolutivo intermediário. Até lá, suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas de um ponto de vista mesquinho. Sabei que Deus não pode contradizer-se e que tudo na natureza se harmoniza através de leis gerais que jamais se afastam da sublime sabedoria do Criador. Avançando um pouco mais agora, da 604 para 606.
De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados? Do elemento inteligente universal. A inteligência do homem e dos animais emanam, portanto, de um mesmo princípio? Ou de um princípio único? Sem nenhuma dúvida. Mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. 607. Ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado da infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida. Isso lá na questão 190. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Essa resposta, então, ela se encaixou perfeitamente naquilo que nós lemos sobre as espécies humanoides já descobertas aqui. Para Kardec, falar sobre espécies que precedem o período que chamais de humanidade, para Kardec era uma teoria. Para nós é uma evidência. Kardec não tinha fósseis. Nós temos mais de 20 espécies de fósseis. Inclusive aqui no nosso planeta. Não apenas em mundos inferiores, Brás, mas na Terra também como um mundo inferior, como foi naquele período. Então vemos agora a ciência casando com a doutrina. Eu vou colocar depois lá no nosso grupo no Facebook. Tá? Depois vocês pegam por lá. Vamos lá em frente aqui, senão depois não dá tempo. 607A. Essa é a pergunta-chave que eu queria trazer para vocês. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estais longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como de germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade, e com este a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância vem o da adolescência, depois o da juventude e por fim da idade madura. Nada há de resto nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios sentem-se humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno? Se alguma coisa deve humilhá-los, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para sondar a profundeza dos seus desígnios e a sabedoria das leis que regulam a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas da natureza. Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade que se estende sobre todas as criaturas. 607b. O período de humanidade começa sobre a Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta e poderia acontecer que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Então nós lembramos aqui que o nosso planeta também já foi berço de almas, vamos chamar assim, dada toda a história natural que nós conhecemos hoje. As primeiras espécies de seres vivos que surgiram, as primeiras espécies animais, as primeiras espécies humanoides, as primeiras espécies humanas. Então, nesse caso, não é frequente que um único espírito surja aqui e vá até o final. Seria uma exceção. Então, na verdade, existe um intercâmbio muito grande entre os mundos em que nós vamos migrando de um mundo para outro, ou emigrando de um mundo para outro, para dar continuidade na nossa evolução. Seria como nós já conversamos, a evolução de um aluno que começa no jardim da infância,
que era chamado antigamente, né, hoje é chamado de pré-escola, depois ele vai para uma escola fundamental, depois para uma escola média, depois para uma escola superior, depois para escolas de pós-graduação. Então ele vai saltando de instituição para instituição para dar continuidade na sua evolução acadêmica. Espiritualmente é a mesma coisa. Então hoje nós fizemos um casamento bastante íntimo e estreito entre aquilo que os espíritos trouxeram para nós e aquilo que a nossa ciência apresenta hoje e que Kardec, infelizmente, estava longe de perceber. Longe não, porque ele apresentou teorias para isso. Mas, na verdade, ele então começa a sua evolução, começa a apresentar suas teorias baseado no entendimento que ele tinha, e hoje nós concretizamos e aprofundamos mais, baseados então nessa informação que chegou para todos nós. Bom, eu tenho aqui outros textos que eu vou depois publicar para vocês lá no nosso grupo, como por exemplo, né, no mês de maio, recentemente, surgiu um artigo no jornal O Globo: cientistas anunciam descoberta de novo antepassado dos seres humanos modernos. Essa descoberta então surgiu há 3,5 milhões de anos. Esses fósseis foram encontrados na África. E aqui, deixa eu ver o que eu posso trazer para vocês desse texto. Foi na Etiópia, aliás, a África, né? Quando hoje as pesquisas indicam que a África é o berço da humanidade, se dá exatamente pela quantidade de fósseis que foram encontrados nessa região, né? Então, na África, lá na Etiópia, por exemplo, né? No norte da Etiópia, nesse caso, só para a gente lembrar, né? Isso a 35 quilômetros do Australopithecus afarensis, da famosa Lucy, né? Vamos ler rapidamente aqui uma introdução sobre a famosa Lucy, né? Lucy é um fóssil de Australopithecus afarensis de 3,2 milhões de anos, descoberto em 1974 pelo professor Donald Johanson, um americano antropólogo e curador do Museu de Cleveland de História Natural, e pelo estudante Tom Gray, de Hadar, no deserto de Afar, na Etiópia, quando uma equipe de arqueólogos fazia escavações. Chama-se Lucy por causa da canção Lucy in the Sky with Diamond, da banda britânica The Beatles, tocada num gravador no acampamento, e por a terem definido como uma fêmea. Anteriormente, em 1924, na África do Sul, o pesquisador australiano Raymond Dart descobrira um crânio com tamanho intermediário entre os dos humanos e dos chimpanzés, e denominaram a nova espécie de Australopithecus, que significa macaco do sul. Tá, e depois aqui, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só pesquisar. Deixa eu ver qual é a altura dela, só para a gente ter uma ideia. Aqui ele traz detalhes, né, dessa pesquisa, quais foram as partes que foram encontradas e coisa e tal. Deixa eu ver se tem a medida dela aqui. Tinha apenas 1,1 metros de altura e pesava 29 quilos. Então a gente pode imaginar um ser humanoide andando como bípede, com duas pernas, né, sobre duas pernas, de 1,10 m de altura. Dá para a gente imaginar esse cenário? E isso há 3,2 milhões de anos. Essa nova espécie foi descoberta então há 3,5 milhões de anos. Então, nesses 3 milhões de anos, nós tivemos várias subespécies humanas ou espécies humanoides, dando possibilidade para diversos graus de evolução espiritual habitando esses corpos. Então o espírito também evolui. E evolui exatamente nesse ambiente. Né? Pois é, exatamente, né, Tiene? Então é isso, pessoal. Esse aqui é o nosso então estudo de hoje. Nós paramos aqui na hipótese sobre a origem do corpo humano. E aqui a ciência fala para nós de uma forma bastante clara. O próximo tema vai ser o item 17, encarnação dos espíritos. Agora nós vamos ver então a chegada desses espíritos. É importante esse nosso estudo de hoje, porque ele vai exatamente complementar aquilo que foi trazido para nós dos seres humanos, dos humanoides. Porque Kardec vai apresentar a encarnação dos humanos. Os humanos encarnam como e onde? Sem essas subespécies que nós vimos hoje, nós ficaríamos imaginando entre macaco e ser humano.
Agora já fica claro para nós que os humanos também vão então trilhando esse longo caminho evolutivo, acompanhando a evolução biológica dos humanoides. O Gilson colocou aqui embaixo, lembrando, né, a notícia da BBC dessa semana que saiu, encontrado no Alasca um espermatozoide de 50 milhões de anos, possivelmente parente de minhocas. Tá, são descobertas. Para nós vai pensar assim, nossa, espermatozoide de minhoca foi encontrado. A ciência está descobrindo cada vez mais. Cada vez a ciência vai encontrando uma peça que possa ser útil para nós em termos de conhecimento geral, ou muitas vezes apenas um detalhe que fica ali encostado no canto sem muita importância aparente para nós, né? Para nós que somos leigos, claro. O Brás colocou, né, em uma nova reversão do Atlântico vou encontrar fósseis dos Atlântidas. Quem sabe, né, Brás? Por enquanto ela é só uma teoria, também uma fantasia, né? Vamos ver o que pode ser, né? Aparentemente num fragmento de meteoro. Aí a coisa complica um pouco mais a vida de todo mundo, né, Gilson? Vamos lá. Então é isso, pessoal. Como eu falei para vocês, né, era bastante leitura que a gente ia ter hoje. Achei bastante interessante esse texto, por isso eu trouxe para vocês, para a gente poder conversar sobre todas essas descobertas, todas essas